Pai do Senhor, meus queridos irmãos, igreja do Senhor, que nos acompanha nesses estudos da nossa escola bíblica. Nós estamos, irmãos, agora na lição de número 12. Chegamos na penúltima lição. Você que é o amante da escola bíblica, que sempre tem nos acompanhado, estamos chegando aí à lição que fala agora da conduta do crente em relação à família. Nós falamos, irmãos, na lição anterior, que foi a lição de número 11, algumas virtudes em relação à fé. Nós estudamos sobre a humildade, mansidão e longanimidade. O crente, o cristão, praticando tudo isso, ele fortalece a boa convivência dentro da igreja e as relações interpessoais com os demais irmãos. Agora, meus queridos irmãos, a relação é dentro da família. A família que é a célula máter da sociedade. Meus queridos irmãos, nós estudaremos nesse domingo a lição 12, onde traz conselhos, práticas cristãs e um ensino direcionado à família brasileira, à família cristã, ao povo de Deus. Está relacionado aos esposos, às esposas, aos filhos, e assim a relação de cada um no lar, como devemos, como marido, como esposa, como filhos, tratar uns aos outros dentro do seio do lar. Por isso eu convido você a fazer parte desse estudo bíblico com a tua família. Convida a tua esposa, se você estiver me assistindo, se for a esposa, convide o teu esposo. Reúna, enfim, a família de um modo geral, pois estaremos estudando nessa lição de número 12, qual está dividida em 3 tópicos. Vamos já conhecer cada tópico desse. Estaremos tratando sobre esse estudo tão importante no meio que nós estamos vivendo hoje, meio a tantas investidas do inimigo de nossas almas contra a família. Estaremos aprendendo de Deus, pelas suas escrituras, sobre esse fortalecimento da igreja em relação à família, e assim a família sendo edificada através de seus componentes. Cada participação, cada, podemos dizer assim, ação efetiva do homem, da mulher, dos filhos, dentro do lar, de uma forma cristã, bíblica, com certeza fortalecerá essa que é a célula máter da sociedade. É a base de uma sociedade sólida, firme, conservadora e assim uma sociedade que serve ao Senhor. Deve-se isso tudo à família cristã. Então, meus queridos irmãos, nós vamos começar fazendo as leituras iniciais. Vamos acompanhar nos slides cada leitura, onde nós estaremos vendo o texto áureo, verdade prática, leitura oficial, e assim conhecendo toda a nossa lista de hoje, tá bom? Convido a você que se reúna mais uma vez com a família e vamos aprender um pouco da palavra do Senhor. O título da lição de número 12, dia 21 de junho de 2020, a conduta do crente em relação à família. Nós estaremos agora vendo o texto áureo. O texto áureo é: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Vamos para a leitura, as leituras diárias, certo? Eu coloquei aqui porque é um padrão que deve ser seguido para toda a família cristã, certo? O padrão do culto doméstico. E a nossa revista da Escola Bíblica, todo trimestre, traz essa leitura diária, de segunda a sábado, onde
ela pode servir como base para o culto familiar ou o culto doméstico. Eu aconselho você nesse momento a ter essa prática cristã, juntar com a tua família, com os filhos, e cada um ter uma participação. Tá? É um culto, um mini culto, um culto relâmpago, na hora do café da manhã, ou num horário que se ajuste mais à tua casa, à tua família, onde todos estejam juntos. Um faz uma leitura bíblica, outro canta um hino, outro faz uma reflexão. E esse culto doméstico você pode incentivar e deve fazer com que os teus filhos participem de uma forma prática, lendo um versículo, trazendo uma palavra. Eu sei que tem momentos que não estão todos juntos, mas você escolhe o melhor horário para se reunirem, tá certo? E existem situações que o filho, dependendo da idade, ainda é garotinho, 9 anos, 10 anos, não tem tanto entendimento nas escrituras e tem uma certa timidez, mesmo diante da família. Mas é bom que você já, desde essa idade, já comece a colocar ele para fazer uma leitura, para contar alguma coisa, incentivar a fazer uma pequena oração, tá certo? Isso é muito importante. Coloca também mais alguns teus filhos ou esposa, se for o caso, para desenvolver a prática de cultuar a Deus, de trazer uma palavra, ler um versículo, tá certo? Então é importante que a família interaja e participe de uma forma bem prática mesmo, né? Participando, lendo, dando uma palavra. É um diálogo, uma conversa, é um culto familiar, tá certo? Mas nos moldes, podemos dizer assim, cristão e domiciliar, tá certo? Mas com a seriedade e devoção de um culto efetuado no templo, né? Então vamos para a leitura bíblica, tá certo? Em classe, que é aquela que nós lemos alternadamente na igreja, né? Você pode acompanhar aí Efésios 5, versículo 21 ao 33, e o capítulo 6, os versículos do 1 ao 4. Certo? Você, nesse momento, eu quero que você dê uma pausa no vídeo e faça a sua leitura. Participe um pouco, tá bom? De uma forma ativa e medite um pouco na toda essa passagem bíblica, podemos dizer assim, né? Se você estiver com a tua família aí, eu espero que você esteja, você pode pedir para algum membro da família fazer a leitura, tá certo? Então você vai dar uma pausa, vamos fazer a leitura todos juntos, e aí depois estaremos dando continuidade, tá bom? Creio que você deu a pausa e fez a leitura com a família. Vamos ver agora as subdivisões da lição de número 12. Torno a repetir o título: A Conduta do Crente em Relação à Família. O tópico 1 é a conduta do crente como marido, a conduta do crente como esposa, a conduta do crente como filho. Os componentes familiares, cada um com a sua conduta a ser explanada na nossa lição de hoje. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Cada tópico desse tem um objetivo. O primeiro objetivo do tópico 1 é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. O tópico 2, o objetivo é demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E o tópico 3, a conduta do crente como filho, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Certo? Então, isso é importante, você saber logo o objetivo da lição para te dar um entendimento, um esclarecimento do que nós vamos estudar, certo? A introdução, ela diz que na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe matrimônio monogâmico, heterossexual, indissolúvel, conforme Mateus 19, versículos 4 ao 6.
No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Meus amados irmãos, vamos começar agora o tópico de número 1. Como vocês viram aí no slide anterior, o título é A Conduta do Crente com o Marido, dividido em 3 subtópicos. Vamos para o primeiro subtópico, que é o papel do marido como líder da família. Vamos ver nos slides que a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Capítulo 5, versículo 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo liderou a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Meus queridos irmãos, aqui nós vemos que é preciso entendermos que essa liderança, o homem como cabeça, não é para denegrir, ofender ou ser uma liderança arrogante, desprezando a mulher ou até mesmo humilhando. Não, mas é uma liderança baseada no amor, onde o homem estará liderando a igreja e protegendo o vaso mais frágil que é a mulher. Nós vemos que é bom ressaltar aqui também uma questão, que é a questão do movimento feminista. Com viés neomarxista, considera que esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher, que na verdade não é isso. Ao contrário desse falacioso discurso, né? Nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Ou seja, o marido, ele é o cabeça, é o líder da casa, mas não para afrontar, não para oprimir a mulher, mas sim para prover para a mulher, dando condições para que ela também eduque no lar os filhos, cuide do lar, com esse sentido de prover para a mulher o amor, prover para a mulher como uma coluna, uma firmeza que vai dar para a mulher segurança, e ele estará ali liderando lá com o auxílio da mulher. Ou a mulher será uma auxiliadora. Né? Há quem diga, né, figurativamente falando, alguns dizem, né, que a mulher não foi tirada da cabeça para que mande. A mulher não foi tirada também nesse sentido dos pés para ser pisada. Ela foi tirada da costela. E eles representam e dizem que foi tirada da costela para que fosse auxiliadora. Por isso que ela é auxiliadora. Né? Vamos prosseguindo. Tópico de número 2. O amor como um elemento primordial. Vamos ver o marido, o amor do marido que deve ter com a família, com a esposa, e Cristo, nesse sentido, nós vamos fazer um paralelo do amor de Cristo para com a igreja. Vamos para o marido. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como é esse amor de Cristo com a igreja? Isso implica a prática de sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. No sentido agora do marido. Ou melhor, de Cristo. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Aqui mostra o verdadeiro sentido desse amor, onde Cristo amou a igreja, que é um reflexo do amor do marido para com a esposa. Vamos ver aí, desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Isso é importante, né?
essa harmonia conjugal, essa união. Esse marido, como líder, tem que ser baseado no amor, pois, havendo amor, com certeza cada componente do lar tem a sua posição, tem a sua missão, e assim, mutuamente, estão desenvolvendo uma família saudável, né? Vamos para agora o subtópico 3. Subtópico 3 é o cuidado do marido à esposa, vamos dizer, no sentido material, no sentido imaterial, e a qualidade desse cuidado, né? Nós estamos agora aí na página de número 86 e vamos ver o cuidado material. Tem que ter atenção, proteção e provisão. A mulher tem que ter a devida atenção, o marido tem que ter a prática de sempre ter esse relacionamento, perguntar: minha filha, como é que está? Você está bem? Como é que está o trabalho? Como é que está os filhos? Então, e tem que ter essa atenção. Essa relação matrimonial é importantíssima, pois vai demonstrar para a mulher, né, um certo prestígio. Ela vai se sentir tanto prestigiada como também cuidada do marido, né? E a proteção. O marido tem que ter o pensamento de que a mulher agora faz parte, está debaixo da sua proteção. Saiu do lar paterno, saiu da família, e agora participar de um lar, né, diferente agora, quando saiu do amor fraterno, do amor materno e paterno, agora o amor de o marido tem que ter essa proteção, dar essa proteção para a esposa, né? Cuidar dela nesse sentido, e além da proteção, a provisão, com os cuidados financeiros, né? E não somente com os materiais, com os utensílios da casa do lar, mas tem que apresentar para ela, certo, uma certa provisão individual. E eu aconselho aqui, se a esposa não tiver um emprego, um trabalho, uma fonte de renda que ajude, que auxilie no desenvolvimento da casa, né, no sustento da casa, é importante que o marido dê aí uma quantia para ela mensal, né, não assim como mesada, mas como uma provisão para que ela pegue aquele dinheiro e compre coisas particulares dela que ela tem vontade de comprar, né? E que está diferente aí dos materiais que o marido provê no lar. É uma coisa a mais que ela vai fazer uso dela, às vezes pode até utilizar para comprar coisas para o próprio marido, para alguns filhos, né? Isso é importante, essa provisão nesse sentido. Mas, acima de tudo, desses cuidados materiais, o imaterial também é muito importante, é o afeto, a consideração, a honra. Isso é importantíssimo, porque a mulher, como vaso mais frágil, ela precisa desse afeto, dessa consideração, dessa honra, da honra para a mulher. E, com certeza a mulher vai se sentir mais prestigiada, mais amparada, e assim o amor vai ser mais fortalecido no lar. E não vai dar tanta vazão para alguns problemas, conflitos matrimoniais, né? E qual vai ser a qualidade desses cuidados que o marido deve ter com a esposa? É uma qualidade de sinceridade, tem que ser sincero, cuidar da esposa, dar um afeto, um carinho sincero, né? E público, um reconhecimento, um prestígio, a honra não é só dentro do lar, mas sim público, para que as pessoas vejam e ela se sinta mais motivada com isso. Particular também, não é? Particular, não é aquela honra só externa, mas interna no lar. E que é permanente, que deve ser permanente, não só naquele momento,
né? Mas sim que seja um cuidado, um afeto, proteção, honra permanente, pois assim a esposa vai ser bem assistida, bem amparada, honrada, tendo atenção, e isso vai fechando as brechas para que o inimigo não entre, né, dentro do lar, causando destruição, de separação, de contendas, de briga e de conflitos. Isso é importante que o marido, como líder, como cabeça, exerça esses cuidados com a esposa. Consequentemente, a esposa também, ela vai retribuir isso, tá certo? Por isso, meus queridos irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, vamos finalizar esse tópico 1, vamos para o tópico de número 2. Agora, meus irmãos, a conduta da crente como esposa. Tópico de número 2, nós estamos aí na página 86, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos conduta requerida da esposa cristã. Vamos para o primeiro subtópico da lição 12, né? O tópico 2. O tópico 2 é a conduta da crente como esposa. E o subtópico desse tópico 2 é o conceito de submissão cristã. Qual é o conceito de submissão cristã? Vamos analisar o conceito, vamos ver alguns exemplos dessa submissão. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Primeiro exemplo, dos filhos aos seus pais, ou seja, os filhos têm que devotar essa submissão aos pais. O outro exemplo é dos servos aos seus senhores, os empregados, os funcionários aos seus empregadores, né? E o outro é da esposa aos seus maridos, mas isso deve ser, como diz as Escrituras, assim como a igreja está sujeita a Cristo, né? Isso significa, portanto, que aqui não se trata de uma sujeição irracional. Veja aí no slide, ou ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. É aquilo que eu falei. Se o marido cuidar, se o marido prover, se o marido respeitar, honrar, e que seja e com amor, não é? A base é o amor. E que seja o amor permanente, tanto público como privado, dentro do lar, com certeza o feedback da esposa vai ser um feedback positivo, no sentido de submissão. Então, esse é o sentido. Submissão é uma sujeição não irracional, mas voluntária. Ela vai, como um vaso mais frágil, né, estar grata pelo cuidado constante do marido. Constante do marido, né? Então, isso é importante. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Voltando-se para a igreja, você que me assiste, eu como igreja, nós como igreja, nós obedecemos a Cristo. Ou seja, nós somos crentes, cristãos, vamos à igreja, cumprimos todos os rituais e liturgia, obedecemos a Cristo, servimos a Ele, fazemos o seu ide constantemente, pregar o Evangelho, anunciar boas novas, se livrar do pecado.
Pergunta: nós fazemos isso obrigados? Constrangidos? Não, de maneira nenhuma. Nós fazemos isso por amor, porque Cristo nos amou primeiro. Da mesma forma, essa relação de submissão da mulher para com o esposo. Ela cuida dele, do marido, cuida do lar. Ela é submissa ao esposo porque o esposo cuida dela. Em contrapartida, o esposo ama, o esposo provê, o esposo honra, tudo aquilo que nós vimos no papel do marido para com a esposa. É por isso que é um amor voluntário, sacrificial, e a mulher reage com a submissão voluntária, sacrificial. Né? Vamos continuar. Subtópico de número 2, a condição da mulher cristã. Nós vamos analisar a condição da mulher cristã na cultura judaica, na cultura grega e nos evangelhos e também na atualidade. Qual é a condição da mulher cristã? Na cultura judaica, antigamente, como era? Vamos dizer aí, a cultura judaica, a cultura grega, nos evangelhos e na atualidade, a condição da mulher cristã. Vamos começar na cultura judaica. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Isso na cultura judaica, né? Na grega, na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Pior do que na cultura judaica. Né? A cultura judaica tinha que fazer parte como uma propriedade. Né? Mas, se nós vermos direito, a condição da mulher não era uma propriedade no sentido de exploração. Né? Era em outro sentido, no sentido de que realmente o marido era o cabeça, mas na cultura judaica a mulher não tinha um papel tão preponderante como tem agora na atualidade. E nos evangelhos, como era com Cristo, né? Que Cristo trouxe a respeito da mulher. No evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade, igual aos homens. Cristo quebrou o paradigma da época. Lá na ocasião do poço de Jacó, João capítulo 4, tinha um preconceito grande, Cristo quebrou isso, preconceito e a discriminação que tinha de, principalmente um judeu, falar com um samaritano, ou de uma certa forma, qualquer um falar com a mulher. Cristo quebrou esse paradigma. Não é? E as mulheres serviam a Cristo em seu ministério. Um ministério profundo. As mulheres tinham um papel preponderante no ministério de Cristo. Né? E na atualidade, na nossa visão cristã, diferente dos discursos feministas, marxistas, a mulher cristã, portanto, desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Hoje, no nosso meio cristão, a mulher ela tem papel importantíssimo. Ela, além de cuidar do lar, ela já ocupou e ocupa diversos espaços, né, profissionais no mercado de trabalho. A mulher cristã, evangélica, ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ou mesmo trabalha fora, coloca alguém para cuidar do lar, para ajudar, mas o princípio é esse, para ajudar no lar, para auxiliar o marido. Não é para ser uma mulher independente, ou mesmo até autoritária, que haja um conflito, como por exemplo, eu tenho meu emprego, eu tenho minhas condições, eu que mando nisso, o dinheiro é meu. Não. Pelo contrário, ela tem essa
compartilhamento com o esposo. O esposo ainda lidera, o esposo ainda é o cabeça, embora que em muitos casos ela seja a provedora do lar. Mas ela tem um papel importante, preponderante. Não é? Mas não é de escravidão. Apenas o marido é o cabeça, mas no sentido de que ela vai ser uma auxiliadora, e baseada tudo no amor, na atenção do marido e na administração mútua e no relacionamento mútuo. Não é? E por que não dizer no seio da igreja? A mulher tem um papel importante dentro da nossa instituição. A mulher ela ocupa mesmo o espaço de liderança, o cargo de liderança. Não no sentido de ser pastora, de administrar um rebanho, de pastorear um rebanho, não. Mas uma liderança do departamento de senhoras, a liderança no círculo de oração. Ela tem um papel preponderante no ensino na casa de Deus, como uma professora, no campo missionário, como uma missionária que abre frente de trabalho. A mulher cristã, no nosso contexto pentecostal, assembleiano, ela é importante no nosso ministério. Não é? E nós apenas não consagramos, não temos cargo como diaconisa, como pastora para pastorear um rebanho. Mas ela auxilia o pastor, o seu esposo, como pastora, mas de auxiliar o seu esposo nas demandas femininas. Existem situações que o pastor não quer ou não deve tratar, e a esposa ajuda, dá um conselho, trabalha na área feminina com as irmãs, é nesse sentido, tá certo? Vamos para o subtópico 3, a reverência devida ao marido. Nós vamos intercalar entre o esposo, o que o Evangelho diz, né? E vamos entre o esposo e a esposa, essa reverência. Quando o esposo ama, cuida, há uma reação positiva da mulher, da esposa. Vamos ver, começando com o esposo. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Então deve ser um amor que vai gerar ali na mulher, tá certo? Um certo cuidado, devoção, né? Entrega, uma coisa de entrega, certo? Assim a esposa, ela vai... qual o retorno? Serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então, quando o marido tem esse amor para com a esposa vai responder positivamente, né? O esposo, quando o homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Se ele tem esse comportamento, a esposa vai fazer o quê? Vai reverenciar. Essa reverência consiste em estima, respeito para com o marido. Não é uma reverência no sentido de a figura do homem autoritária, a mulher ser uma mulher submissa, humilhada. Não. Mas é um respeito para com o marido, estima, porque o marido o estimou primeiro. Né? Então a mulher vai agradar, denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu esposo. Estamos aí na página 87, tá? Ela agradar, ela vai também auxiliar. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em sua tarefa de liderar. E ela vai decidir, ela junto com o esposo, decide as demandas do lar. Participar das decisões em família, porém, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Ela não vai se opor ao marido e nem vai desautorizar a autoridade dele. Quando o marido falar alguma coisa para o filho, quando o marido se opor a alguma coisa, ela vai ficar neutra, calada, o marido vai resolver.
Da mesma forma, quando a esposa der uma ordem para o filho, o marido não pode se opor, desautorizar, principalmente na frente dos filhos, não. Ela vai ter que esperar, se porventura o marido fez alguma coisa com o filho, não foi no calor da emoção, ela tem que esperar acalmar as águas, em particular falar com o esposo se deve rever alguma coisa. Né? Mas nunca, jamais na frente dos filhos. Se opor, desautorizar, fazer com que o filho desfaça a palavra do pai. Não. E da mesma forma, o esposo tem que saber agir quando a mulher está na demanda de orientar o filho, de dar uma orientação ao filho, tá certo? Então, meus queridos irmãos, é nesse momento que nós finalizamos aí o tópico 2, subtópico 3. Vamos para agora o tópico, a conduta do crente como filho. Meus irmãos, tópico 3, como você viu no slide anterior, dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico é a responsabilidade dos pais. Esta responsabilidade é de doutrinar e admoestar. Tanto a doutrinação como a demonstração, ela tem que ter parâmetros, e esses parâmetros têm que ter procedimentos. Vamos para a doutrina. Doutrina, a palavra doutrina ou disciplina, do grego, é paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. O pai tem por responsabilidade doutrinar o filho em questões de toda a vida, em ordem social, espiritual, religiosa, e assim a base é as escrituras sagradas, como nós vamos ver daqui a pouco. A demonstração, do grego é notesia, que quer dizer instrução, ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Tanto a doutrina como a demonstração tem que ter parâmetro nas escrituras sagradas, pois cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, ou seja, toda doutrina, toda demonstração, toda instrução e correção, ela está baseada nas escrituras, ou deve ser aplicada pelos parâmetros das escrituras sagradas e com procedimentos positivos. Primeiro procedimento positivo, a autoridade não pode ser uma autoridade abusiva. O pai tem que ter a autoridade com o filho, mas não pode espancá-lo, não pode tratar com tanta arrogância e ignorância. Tem que ser uma educação branda e amorosa. E, além disso, não ter excesso no rigor, certo? Não prender de uma forma que o filho, a criança, fique sufocada. Né? Tem que ser uma coisa com brandura, né? Sem imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Né? Eu quero acrescentar aqui também que você, quando for, se assim preciso, corrigir o filho. Não use as ferramentas devocionais. Ferramentas devocionais que eu defino como oração, leitura bíblica, jejum, ou mesmo ir para a igreja. Não use nenhuma dessas ferramentas, meu pai, minha mãe, para você corrigir os filhos, pois com certeza quando esse filho tiver a maioridade ou uma maturidade mais avançada, ele com certeza estará tendo repulsa pelas coisas de Deus. Vamos para o subtópico 2. O subtópico 2 é uma somatória de obediência com honra, como você pode muito bem acompanhar aí no slide, certo? E a obediência e honra é a conduta que se requer dos filhos, certo? Então, a conduta requerida dos filhos é obediência e honra. Obediência, como apresenta o comentarista na lição, apresentando de forma objetiva
pelo apóstolo, vós filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. E a honra, Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E falando em obediência, obediência é o cumprimento daquilo que foi ordenado. Né? É óbvio que quando o pai ordena, orienta o filho tem que de pronto obedecer. E essa obediência, ela dura enquanto o filho viver sob a tutela do pai. Isso nos quer dizer que, independente dos anos, se é criança ou adolescente, chegar na maioridade, já com seus 18 anos, e ele querer reivindicar que já é de maior, ele não tem esse direito, ainda estando na tutela do pai. Tem que obedecer. Esse é o mandamento, é a orientação. E a honra ela está envolvida aí com amor, com respeito e até mesmo com sustento em caso de necessidade. O pai passou a vida cuidando do filho, provendo, educando, instruindo, e no final, ou mesmo no decorrer desta educação, o pai passa por alguma situação e fica sem condições, perde o emprego, e o filho, se estiver trabalhando e tiver essa condição, com certeza é honroso ele ajudar financeiramente no sustento do lar. Né? E a honra, diferente da obediência, a durabilidade dela, é para a vida toda. Honra deve ser para a vida toda. O filho deve honrar o pai sempre. A obediência, é claro que pode obedecer também para a vida toda, mas aquela rigorosa obediência enquanto ele estiver sob a tutela do pai. Tá bom? Vamos para o terceiro subtópico do terceiro tópico, que é já finalizando a nossa lição número 12. E o título é O Mandamento com Promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Ou seja, por isso que é um mandamento com promessa. E a promessa é essa, para viver bem e com vida longa. E finalizando, embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, a obedecerem e honrarem seus pais, os filhos, submetem-se ao árbitro de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Ou seja, a obediência traz como consequências benesses especiais. O que eu quero dizer com isso, o que o escritor quis dizer, é que quando obedecemos aos pais, recebemos bênçãos, tanto espirituais como materiais. Por isso, meus queridos irmãos, finalizamos aí, vamos para agora a conclusão. Eu quero ler para você a conclusão, pois estamos já no finalzinho da nossa lição. Acompanhe aí agora na tela, tá bom? A nossa conclusão, que fala do modelo divino. Todos os membros da família cumprem e devem cumprir esses deveres específicos. Ou seja, o que ele quis dizer aqui, que cada membro tem como o nosso comentarista diz, né? Cada membro da família tem deveres específicos. Né? E dentre esses deveres, para cada componente do lar, como por exemplo o marido, ele tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo, prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Ou seja, se existir na família, entre ambos os componentes, esposo, esposa, filhos, o amor, cada um amando um ao outro, o respeito mútuo,
cada um respeitando, sabendo entender a cada um. E, com certeza, a bênção do Senhor, a prosperidade, tanto financeira, espiritual, estará repousando na vida desta casa, desta família. Por isso, meu irmão, os meus votos é que você vá bem, com você, a tua família, a tua esposa, os teus filhos, e que Deus os abençoe poderosamente. Até a próxima lição, se Deus quiser. A paz do Senhor.